salvatia para todos aqueles que creem no sacrifício de Cristo no Calvário. Meus irmãos, eu quero falar um pouco aqui a respeito das duas casas de Israel. É muito importante a gente aprender sobre as duas casas de Israel, mas eu vou fazer um vídeo aqui rapidinho para os irmãos verem a importância que tem sobre as duas casas de Israel. Que às vezes a gente fica com preguiça, né? Observe que em Gênesis capítulo de número 12, quando o Criador se revela para Abraão, ali é a primeira chamada, irmão. Ali é a primeira chamada, porque em Gênesis capítulo 12, quando o Criador chama Abraão, manda ele sair da terra dele, do meio da sua parentela, e ir para uma terra que ele ia mostrar. Observe que o Criador fala claramente no versículo 2: farei de você um grande povo. Farei de você um grande povo. Peraí. Dele, Abrão. Quando ele chama Abrão quer dizer pai de nação. Pai de nação. No hebraico está dizendo: farei de você, né, uma nação. Esse mesmo versículo. Farei de você uma nação. Aqui está dizendo um grande povo. Observe que o Criador está dizendo que ia fazer de Abraão uma nação. Mas em Gênesis capítulo 17, o Criador vai fazer o quê? A aliança, irmão. Agora, em Gênesis capítulo 17, o Criador chama ele em Gênesis capítulo 12 e faz dele uma nação grande. Essa nação é judia. Ela vai se tornar judia a partir da circuncisão. A partir da circuncisão, ela vai se tornar judia, mas já chama como uma nação judia. Aí, em Gênesis capítulo 17, ele ainda continua com Abrão, pai de nação, ou pai de uma nação. Aí o Criador se revela para ele, dizendo assim no versículo de número 1: quando Abrão estava com 99 anos de idade, o soberano lhe apareceu. Eu sou Iau, o Todo-Poderoso. Ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Estabelecerei minha aliança entre mim e você. Multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Abraão prostou-se com o rosto em terra, e Iau lhe disse: de minha parte, esta é a minha aliança com você. Você será pai de muitas nações. Você será pai de muitas nações. Tá vendo? Já mudou a aliança. Aquela lá, pai de uma nação. Você será pai de muitas nações. Pois não será mais chamado Abrão. Tá vendo? Pai de uma nação. Seu nome será Abraão, porque eu constituí por pai de muitas nações. E eu tornarei extremamente frutífero. E eu tornarei extremamente frutífero. Tá vendo? Guarde essa palavra, frutífero. Isso tem um significado muito grande lá na frente. De você farei nação, e de você procederão reis. Estabelecerei minha aliança com você, eterna, entre mim e você, e os seus futuros descendentes, para ser o seu Iau, e o seu Iau dos seus descendentes. Toda a terra de Canaã, onde você é estrangeiro, darei como propriedade perpétua a você e os seus descendentes, e eu serei Iau deles. 9. De sua parte, diz Iau a Abraão: guarde a minha aliança,
também você como seus futuros descendentes. Então, nós vemos aqui que o Criador chama ele, né? E chama e faz promessa. Chama Abrão, pai de uma nação judia, pai de multidões de nações. Aí, se a gente abrir em Gênesis, capítulo de número 18, Gênesis capítulo de número 18, nós vamos ver, irmão, que ele, né, faz mais uma promessa a Abraão sobre o nascimento de Isaac. Isaac vem. Amém. Só que Abraão morre. Abraão morre, mas as promessas, ela não morreu. As promessas não morreu. Por quê? Em Gênesis capítulo 26, vejo que o Criador fala para Isaac. E houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso Isaac foi para Gera, onde Abimeleque era rei dos filisteus. O soberano apareceu a Isaac e disse: não desça ao Egito, procura estabelecer na terra que eu te indicar. Permaneça nesta terra mais um pouco, e eu estarei com você. A abençoarei, porque você e os seus descendentes darei toda esta terra. Confirmarei, olha a aliança aqui, eu confirmarei o juramento que disse a seu pai, Abraão. Tornarei os seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu. Lhe darei toda esta terra, e por meio dos seus descendentes, todo o povo da terra serão abençoados, porque Abraão me obedeceu e guardou os meus preceitos, os meus mandamentos, os meus decretos, minha lei. Assim Isaac ficou em Gerar. Versículo 12 diz: Isaac semeou naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano, porque o soberano abençoava. Amém? Então quer dizer, o Criador estabeleceu com Abraão que ele seria pai de uma nação, né? E mudou o nome dele para Abraão, em Gênesis 17, por pai de muitas nações. Ele vem, Abraão morre, ele vem e fala para Isaac, né? Renova a aliança que ele tinha com o pai de Isaac, mostrando para Isaac que ia cumprir sobre os descendentes de Isaac. Isaac morre, mas toma posse da promessa, toma posse da bênção. Quem vem? Jacó. Em Gênesis capítulo 28, do versículo 10 em diante, quando Jacó, na realidade ali, quando Jacó sai da casa do seu pai, né, rumo a Betel, rumo à casa do seu tio Labão, observe que em Gênesis capítulo 28, olha como o soberano vai relembrar a aliança que tinha com Abraão, com Isaac, e agora vai falar para Jacó. E daqui que começa toda a maravilha, né? Gênesis 28, 10 em diante. Jacó partiu de Berseba e foi para Harã. Chegando, determinou um lugar, parou para pernoitear ou passar a noite, porque o sol já se havia posto. Tomando uma pedra dali, usou como travesseiro e deitou-se. E teve um sonho, na qual viu a escada apoiada na terra, e o seu topo alcançava o céu, e os anjos de Ial subia e descia por ela. Ao lado dele estava o soberano. Ele disse: eu sou soberano, Ial de Abraão, seu pai, Ial de Isaque. Darei a você e aos seus descendentes a terra na qual você está deitado, e seus descendentes será como o pó da terra, e se espalharão para o oeste, e para o leste, para o norte e para o sul. E todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e de sua descendência. Estou com você, cuidarei de você onde quer que vá, e eu estarei e trarei de volta a esta terra, e não deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Está vendo? Então quer dizer, o próprio Criador se revela agora em sonho para Jacó e mostra para ele, né? Mostra para ele o pacto que tinha
A aliança que tinha com Abraão, com Isaac e com ele, Israel. Quando nós chegamos, irmãos, é muito importante isso aqui. Quando nós chegamos em Gênesis, capítulo de número 37, eu já queria falar de José, mas antes de falar de José, meus irmãos, eu queria falar, sabe de quem? Que nem todos gostam de falar, mas eu tenho que falar um pouquinho a respeito aqui de Tamar, né? Eu queria falar aqui sobre... Nós temos aqui, eu vou falar em Gênesis 37. Em Gênesis 37, o que é que nós temos? Nós temos os sonhos de José. Os sonhos de José. José, a Bíblia nos fala claramente que ele é um filho que o pai tem mais estima por ele. Jacó tem mais estima por ele. Porque ele era o filho da velhice de Jacó. Tudo bem que ele vai ter o irmão por nome de Benjamim, mas até o presente momento, em Gênesis 37, ele é o filho da velhice de José, de Jacó, filho da velhice de Jacó. Aqui nós vemos claramente, irmãos, que José ele traz uma túnica, né? Nós sabemos toda aquela história. A palavra nos fala claramente que todo aquele sonho que ele teve foi profético. Foi profético. E o que é que acontece? Acontece que antes dele ir parar no Egito, depois que ele foi parar no Egito, né? Depois que ele foi parar no Egito, em Gênesis 38, tem a história de Judá e Tamar. Judá é um filho de Jacó e Tamar é a nora. Tamar é a nora de Judá. Escute bem isso aqui. Tamar é a nora de Judá. Para quem não conhece aqui sobre a genealogia de Cristo, depois você vai lá em Mateus capítulo 1, versículo 1, 2 e 3. E você vai ver lá sobre a genealogia de Judá. E você vê que Judá teve filho com a própria nora. Por quê? Porque o primeiro filho, o Criador permitiu, matou. O segundo, a mesma coisa. E essa nora dele se vestiu como prostituta, né? Se vestiu como prostituta porque não quis dar o terceiro filho de Judá para casar com Tamar. Então, ela se vestiu, se disfarçou como prostituta e teve intimidade com seu sogro, ficou grávida. E Judá gerou de Tamar. Gerou quem? Gerou Pérez e Zera. Gerou Pérez e Zera. Pérez gerou Érons e Érons gerou Arão. Arão gerou Aminadab. Aminadab gerou Nasson. Nasson gerou Salmão. Salmão gerou Raabe. Raabe e Boaz. De Boaz, né? Salmão gerou de Raabe a Boaz. E Boaz gerou de Ruth. Ruth a Obed. Obed gerou Jessé. Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, da que foi mulher de Urias. Salomão gerou Roboão. Roboão gerou Abias. Abias gerou Asa. Asa gerou Josafá. Josafá gerou Jorão. Jorão gerou Uzias. Uzias gerou Jotão. Jotão gerou Acaz. Acaz gerou Ezequias. Ezequias gerou Manassés. Manassés gerou Amon. Amon gerou Josias. Josias gerou Jeconias. Jeconias e seus irmãos depois da deportação para a Babilônia. Só até aqui. Então nós estamos vendo que Judá teve intimidade com a sua nora Tamar. O que é que acontece depois? Acontece que José já tinha sido vendido. Em Gênesis 39 ele vai parar na casa de Potifar. A gente sabe toda a história. Da casa de Potifar ele vai para a prisão. Da prisão ele interpreta o sonho do padeiro e do copeiro. O padeiro perde a cabeça. O copeiro sai. Se esquece. Mas
o Criador do céu e da terra não esqueceu de José. Ao contrário, se lembrou. E quando ele caiu em si, ele disse, olha, tem um moço lá na cadeia que assim como ele revelou, aconteceu. Quando o faraó manda chamar José, que José se apresenta diante dele, José conta todo o sonho sobre 7 anos de fartura e os 7 de provação que vinha. Ele coloca José como segundo governante no Egito. Coloca José como segundo governante no Egito. Isso está em Gênesis capítulo 41, do versículo 1 até o versículo de número 57. Observe que Faraó também, ele arruma uma mulher para José. É a irmã da sua mulher. O nome dela é Zenate. A Bíblia nos fala que José tem 2 filhos com essa mulher. O primeiro chama Manassés, que Manassés quer dizer esquecimento ou esquecer. Mas o segundo, guarde isso, chama-se Efraim. A palavra Efraim quer dizer frutífero, próspero, abastado. A palavra Efraim quer dizer frutífero, próspero, abastado. Entendeu? Então observe que em Gênesis, e a gente às vezes não queremos estudar essas coisas porque achamos que isso não tem importância, mas tem sim. Quando Israel, que é Jacó, desce para com o Egito com todos os seus irmãos, e ali agora Benjamim também já estava, né? O que é que acontece? Ali está todo Israel e todas as 12 tribos, que ainda não era tribo, meus irmãos. Ali estava o reino de Israel, a casa de Israel. Ali não estava nem o reino, ali estava a casa de Israel, toda reunida. Mesmo no Egito, a casa de Israel estava toda reunida. Isso tem um significado tão grande, irmão, tão grande, importante no mundo espiritual, que nem todos entendem isso. Em Gênesis capítulo de número 48, olha o que diz, eu vou estar lendo aqui que isso aqui é tremendo. Diz assim, e algum tempo depois disseram a José, olha o que falaram a José, seu pai está doente e ele foi vê-lo. Quem foi vê-lo? José. Levando consigo seus 2 filhos, Manassés e Efraim. Anunciaram a Jacó, contaram a Jacó, seu filho José veio vê-lo. E Israel reuniu sua força e assentou na cama. Então disse Jacó a José, e ao o Todo-Poderoso apareceu-me em luz na terra de Canaã. Jacó está, antes de José abrir a boca para apresentar os seus filhos, escute bem isso aqui. Jacó está entregando uma revelação que teve da parte do Criador para o seu próprio filho. Observe. E ao Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã. Aonde que é que Jacó está falando? Gênesis 28. E ali me disse, me abençoou, dizendo, eu farei frutífero. Lembra de Efraim? Eu farei frutífero e multiplicarei. Lembra da promessa a Abraão, como as estrelas do céu, tua descendência será como as estrelas do céu e como o pó da terra, ó, frutífero. E multiplicarei, farei de você uma comunidade de povos, e darei esta terra por prosperidade perpétua aos seus descendentes. Agora, pois, seus 2 filhos que lhe nasceram no Egito, antes da minha vinda para cá, serão reconhecidos como meus. Efraim e Manassés serão meus. Olha, observa, Jacó está entregando algo por revelação da parte do Criador que ele teve em Gênesis 28 ao seu próprio filho. Como são meus Rubi e Simeão, os filhos que lhe